Então, essa questão da gente ter um tanto de neurônio e só perder ao longo da vida, ela já está ultrapassada, né? A gente Ah, já, calma aí, a gente consegue produzir neurônios a nossa vida toda, né? Então, uhum. existe as neurotrofinas que atuam nisso, existe alguns catalisadores desse processo acontecer com mais sucesso e regularidade, por exemplo, atividade física. Então, a atividade física é uma atividade neuroprotetora, então se você quer elevar sua capacidade cognitiva, preservar seus estados cognitivos e deixar mais neurônios disponíveis para novos aprendizados, atividade física, por exemplo, é algo bastante indicado. Né? Mas, obviamente, a gente tem a neuroplasticidade, né? Toda essa questão que vai trazendo para a gente o quê? Novas conexões, né? Diante daquele substrato que a gente já tem. Né? Mas existe sim a criação de novos neurônios, a neurogênese, ela existe, né? Mas, obviamente, isso vai ter condições de ter mais ou menos desse processo ao longo do nosso desenvolvimento, obviamente. Mas no nosso cérebro, ele é bastante plástico, né? Essa propriedade é muito legal, né? Então, para as pessoas entenderem, se eu pegar, talvez, esse copo aqui e tentar modificá-lo, eu vou quebrar e eu não vou conseguir mais manipular. Mas se eu pego uma garrafa PET, eu consigo, né, trazer certa maleabilidade e estabilidade depois que eu faço determinado movimento. Mas se eu mexo ela de outra direção, eu consigo modificá-la novamente. Então, talvez essa metáfora seja uma Sim. metáfora legal Isso. para a gente entender essa plasticidade e a gente poder modificar conexões, estruturas, isso por conta da própria estimulação. Então, é interessante quando as pessoas normalmente conseguem ver isso muito tranquilo nos nossos músculos mesmo, né? No meu bíceps, o bíceps de um atleta, de alguém que faz academia, etc. O que eu estou fazendo ali? Eu estou estimulando, estou estressando aquelas fibras ali, que eu vou percebendo ao longo do tempo. Que antes eu pegava 8 quilos, agora eu pego 12, agora estou pegando 16, está ficando mais firme meu braço, maior, etc. Eu vejo isso, né? Porque tá aparente. O nosso cérebro também se modifica. Existem conexões, vias neurais que vão ficando até mais calibrosas, né? Por conta de estimulação. Por isso que é muito difícil a gente eliminar alguns hábitos, alguns vícios de comportamento, porque aquelas vias neurais, elas já estão mais consolidadas, a informação passa mais rápido e eu desaprender isso é muito mais difícil, né? Então, Aham. muitas vezes a gente até fala quando a gente está discutindo neuroplasticidade, que para a gente aprender coisa nova, às vezes a gente tem que esquecer velhas, né? Sim, sim. Então, Muito bom. isso são coisas interessantes e o nosso cérebro ele pode se desenvolver a qualquer momento da nossa vida. Então, alguém mesmo que esteja num quadro já de algum tipo de comprometimento cognitivo leve, né? Que é uma coisa que é muito interessante, é o CCL, que é um estágio inicial que pode se desenvolver demência, Alzheimer, de outras coisas, e muita gente não sabe muito o que fazer nesse momento. Né? Até os médicos ficam assim, nossa, o que a gente faz com paciente CCL? Né? A gente consegue trazer estimulações ali para, por exemplo, retardar uma questão de declínio, etc. Você não Então, precisa ficar assistindo o fim. né? Já não tem mais o que fazer, só ficar Exatamente, olhando, né? exatamente. Então, como a nossa pirâmide etária ela está, né, se modificando e as pessoas vivendo cada vez mais tempo, é aquela coisa, né? Eu quero viver até os 100 anos, mas eu quero viver até os 99 e 6 meses bem. Só passar de perrengue nos últimos Só um 6 pouquinho. meses, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm essa qualidade de vida baixa por muito tempo depois do envelhecimento, né? E muitas vezes por questões também cognitivas, né? Então, acho que esse lugar é um lugar bem interessante para a gente falar das possibilidades, né, de treinamento e desenvolvimento cerebral. A gente vai ter muito para aproveitar hoje. Já deu para perceber que a gente tem aí muitas pesquisas foram feitas, muito conhecimento para dividir com o pessoal. Mas eu quero voltar um pouquinho nessa história. Conta para a gente primeiro como que você chegou, né, nessa área, né, um pouquinho da tua trajetória para entrar tão profundamente nas pesquisas sobre cérebro. Legal. É muito interessante. Eu sou psicólogo, me formei aqui na USP em Ribeirão, e eu sou um psicólogo um pouco diferente em termos de motivação para o curso, né? Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, as pessoas, né, quais são os seus interesses, etc. E eu quis, né, seguir a carreira da psicologia porque eu tinha um interesse muito grande em trabalhar com esporte. E meu esporte fez parte da minha vida desde sempre, e eu queria, de alguma forma, estar ali trabalhando nesse lugar, mas não me atraía
ser profissional de educação física, fisioterapeuta. Eu queria alguma coisa diferente, né? E aí foi quando eu conheci, através de uma entrevista da Kátia Rubio, que é uma das maiores referências da psicologia do esporte brasileira. Falei, pô, esse negócio é legal. eu vou atrás disso. E aí eu descobri que não tinha faculdade de psicologia do esporte, né? Eu tinha que ser psicólogo, né? Mas quantas disciplinas a gente se encontra nos cursos de psicologia do esporte? É difícil. É mais exceção do que regra. Então, eu não tive oportunidade na graduação, em termos de disciplinas eletivas, as obrigatórias, as optativas, não tive essa condição. Então, eu tive que explorar caminhos alternativos. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica orientada pelo professor Zé Lino Bueno no esporte. Então, eu estava estudando estado emocional pré-competitivo de atleta de futsal. Então, antes dos caras entrarem no jogo ali, antes eles começarem o aquecimento, coisa de 30 minutos antes, eu aplicava uma escala para entender como é que estava o estado anímico naquele momento. E aí eu tinha toda uma investigação relacionada à posição que ele atuava na quadra, desempenho, tomadas de decisão, enfim, né? E aí eu comecei a fazer esse mix de, emoção, comportamento, motivação, comportamento. E aí foi onde eu fui consolidando um pouco da minha abordagem. A parte neurocientífica mesmo, mais do que eu estou debruçado hoje, não veio durante a minha graduação, veio depois. Né? Então, eu segui a área da psicologia do esporte, fiz meu mestrado e doutorado pesquisando assunto relacionado à psicologia do esporte, peguei o título de especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal, mas eu tive uma segunda graduação com os meus sócios. Né? Os meus sócios são neurocientistas de raiz, né? São dois biólogos, né? O Dr. Caio Moreira e o Dr. Milton Ávila, que é o idealizador da Sensorial, e a gente vai falar dela daqui a pouco ainda, né? Eles são biólogos, formaram também são meus veteranos da faculdade. E eles trilharam toda a trajetória deles em pós-graduação no Brasil e fora do país, em neurociência cognitiva. E eu fui bebendo do conhecimento deles e sendo orientado por eles numa nova formação. Uau. E aí a prática, o dia a dia, a lida com isso tudo me trouxe bastante bagagem teórica e prática, para adicionar ainda mais essa vertente dentro da minha linha de atuação. E aí, como a gente embrenhou aí na Sensorial, né, a gente teve um projeto de empreender com ciência, né, desde 2015, aí foi quando a gente, de fato, começou a voltar toda a energia de estudo, de intervenção, de pesquisa, dentro da neurociência aplicada, e aí, obviamente, dentro de uma perspectiva de avaliação e treinamento cognitivo. Então, a minha formação, graduação, ela foi distante do que eu faço hoje, mas depois ela hoje faz parte da minha vida diariamente já há 6, 7 anos aí. Muito bacana. Então, quando você começou os trabalhos, estava discutindo ali com o Linda questões relacionadas ao esporte, né? E para a gente chegar, né, na ideia da estimulação ou não, vamos pensar primeiro, né? Qual é a relação direta entre a ação do indivíduo, a performance dele e o cérebro? Legal. A gente tem... o nosso cérebro, ele é interessante que tem uma visão que a gente sempre traz, de pano de fundo, que o nosso cérebro está o tempo todo percebendo, né? A gente não consegue desligar a atenção. Então, se alguém for falar para você assim, presta atenção, você pode falar para a pessoa assim, estou prestando atenção, mas talvez não no que você quer que eu esteja prestando atenção. Mas não em você, mas a atenção eu estou prestando, porque eu não consigo não prestar atenção. Então, minha atenção sempre está em algum lugar. E a gente recebe milhares de bits de informação a todo tempo. Mas o nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente eficiente de processar informação. Né? Então, é incrível a capacidade de processar informação, mas ele não consegue fazer esse processamento com a mesma qualidade em tudo que está chegando. Imagina se a gente percebesse com a mesma qualidade o que a gente está ouvindo e a pressão que o nosso pé está fazendo no chão agora. Uhum. A gente talvez não se comportaria. Né? Uhum. Então, a gente está sempre filtrando do ambiente aquilo que vai ser relevante para o nosso processo de tomada de decisão. Então, a gente está o tempo todo percebendo, associando e, obviamente, em situações abertas, né, a gente tem mais de uma opção de ação. Né? Então, aqui vocês podem
ir para um lado de ter uma dúvida para tirar comigo e não me perguntar. Vocês podem associar isso que eu estou falando com coisas que vocês já lembraram antes. Vocês podem ter lembrado, opa, calma aí. Agora ele acabou de me falar, depois daqui eu tenho que fazer outra coisa. Não, calma, eu não vou pensar nisso, porque agora eu tenho que vou focar minha atenção aqui. A gente tem possibilidades de ação o tempo todo. E aí a gente precisa exercer um certo tipo de controle para executar. Então, se eu fosse falar para você numa cadeia, óbvio que isso não é sequencial, né? No nosso cérebro, isso acontece ao mesmo tempo, mas a gente está sempre percebendo, associando, controlando e decidindo, né? Então, o nosso cérebro ele faz essa interface toda, né? De processar esse tanto de informação e deixar disponível para nós o que a gente pode atuar no ambiente para que a gente possa tomar decisão. Então, se eu filtro mal, né? se eu capto mal a informação, ou filtro mal do ambiente, minha tomada de decisão pode ser pior. Se eu estou filtrando bem, com atenção, posso ter uma tomada de decisão maior. E quando a gente resolveu empreender com ciência, né? Quando a gente começou o projeto da Sensorial, foi quando o Milton voltou da França. Ele foi fazer pós-graduação lá, mestrado lá. E além, obviamente, toda a bagagem teórica que ele trouxe uma questão... por que eu vou limitar o conhecimento científico para a minha vida acadêmica e muitas vezes ficar com o conhecimento girando entre os muros de faculdade e eventos científicos? Isso pode virar produto, isso pode virar aplicação para as pessoas do dia a dia, né? Então, muitas vezes, como é que a gente faz o conhecimento lá do especializado, criado na universidade, chegar na ponta, chegar na vida das pessoas, né? Então, foi essa inquietação que trouxe para a gente essa vertente. E o nosso início foi onde a gente via que a performance, e aí a gente estava falando mais de performance do que saúde, é bastante exigida, que foi o esporte de alto rendimento. Então, o nosso primeiro start foi como que questões cognitivas podem ser tanto facilitadores como também limitadores de performance. E aí, como que a gente pode contribuir para elevar a performance desse indivíduo? Então, a provocação de como posso ter maior concentração, maior tomada de decisão, para quem precisa disso e está querendo levar isso a todo momento, que é o atleta de alto rendimento. Foi dali que a gente começou as nossas aplicações, mas hoje a gente está colocando isso para o público geral, para as pessoas em geral, e não só falando de performance, mas sim saúde e bem-estar.